Deixa os dois lá, faz essa mãe. Os caras tão mentindo. Paulo, vamos embora. Não vou chamar ninguém não. Paulo. Ele economiza a palavra até. Tá muito vento? Quer que põe no mínimo, Paulo? Tá. Não sei só o barulho, como é que vai. Ah, precisava de um balde, né? Senta aqui, um pouquinho. Aí já deu. Mas estava cheio no domingo, achei que não fosse ter tanta gente. Você casar não ia ser duas. E uma simpatia, né? Super agradável com todo mundo. É. No sábado foram 3 horas. Sim, mas que água? Água para Eu vou na garrafa. Fácil, obrigado, Paulo. Essa aqui é minha. Não, melhor não, né? Está fluidificada, rapaz. Ficou a semana inteira. Ficou a semana inteira aí. Não sei se estão falando da filmagem. Tá bom. Gente, boa noite. Boa noite. Quem está vindo a primeira vez, o primeiro formato, quem está assistindo também, a gente sempre tem a pergunta, né? O Rodrigo já está acostumado, o Paulo vai participar uma vez, o Paulo a primeira vez com a gente. Não é grupo mediúnico, é a mesma coisa que a gente sempre fala, então na verdade é a mesma coisa que a gente faz às terças-feiras a palestra, só que com esse formato a gente tem usado 3 ou 4, normalmente 4, né? Nós temos feito, né? Acho que só uma vez nós fizemos 3. E a ideia é um capítulo inteiro, como se fosse a palestra normal, mas é um capítulo do Evangelho, a gente tem feito, no 13º capítulo nós fizemos 14 meses, né? Teve um capítulo 5 que nós precisamos dar uma aumentada e fizemos em 2 vezes, né? Porque nós não demos conta de fazer em um só. Então a ideia é essa, fica aberto, o pessoal da internet que está acostumado com estudo não dá para a gente responder, né? Não dá para participar como no estudo da quarta. Não sei que seja alguma coisa muito pertinente, alguma coisa que a Ana consiga passar para a gente passa para o Paulo responder. Então a ideia é essa. E aqui, para quem está aqui, não, aí a gente sempre fala, fica aberto, vocês estão com o Evangelho na mão, para quem quiser ir acompanhando, tem a sequência, então fica aberto a participação. E para a internet é difícil da gente conseguir responder todas aqui na mesa como estudo, mas aí se tiver alguma coisa que a Ana consiga pegar lá, a gente tenta colocar junto, porque o tempo é pequeno, né? 1 hora para 4 falarem, né? Tá bom? Ó, já tem gente falando, o Gervásio já falou que mesmo sem poder ele vai dar pitaco, então nós já estamos sabendo que eles vão participar. Tavinho também está aí, os de mesmo, a Cássio está aí. Alguém quer fazer uma oração? Quer fazer uma oração de abertura, Rodrigo, por favor? Vivemos todos nesse momento os pensamentos
a Deus e a Jesus, em forma de agradecimento pela oportunidade de estarmos mais uma noite juntos, estudando o seu Evangelho. Evangelho esse que transborda amor, conhecimento e compaixão. Que as mensagens, ora aqui, comentadas na noite de hoje, sejam bálsamos que cicatrizem as nossas dores e as nossas angústias. Que assim seja. Só antes da gente iniciar, para não deixar para o final, que eu esqueci, a campanha de chocolate nós conseguimos fechar, nós conseguimos atender as entidades que estavam programadas, a educação infantil, asilo, a PAI, o asilo, funcionários e atendidos, a PAI, funcionários e atendidos, Casa de Maria, funcionários e atendidos, Casa Abrigo, funcionários e atendidos, Casa Abrigo de Jaú, só as crianças, e a Santa Casa de Pederneiras, a ala infantil. E, pela quantidade que ainda está chegando essa semana, a Ana parece que conseguiu acertar, nós vamos conseguir atender a ala infantil do Amaral Carvalho, lá em Jaú. Só que nós vamos entregar na outra semana, porque eles param de trabalhar na quinta e não pode entregar lá no hospital, tem que entregar naquele centro de distribuição, então, mas ficou combinado a gente entregar na outra semana também lá. Então a gente queria agradecer a todo mundo que colaborou, que ajudou. Nós conseguimos atingir e mais uma vez, graças a Deus, passou da quantidade que a gente tinha estipulado no começo como objetivo. Na verdade, no começo era só o asilo e as crianças, né? Aí acabaram passando. Só para ter uma ideia, a PAI são 130 atendidos mais 50 funcionários. Então só a PAI são 180 chocolates. Tá bom? Então vamos lá? Quem que é? Paulo? Sou eu mesmo? Acho que é, né? Ah não, Rodrigo, né? Não, é normal de fazer isso, viu, Paulo? Já fez comigo. Pessoal, então boa noite. Para quem não me conhece, Rodrigo. Quem quiser acompanhar capítulo 13º da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Como sempre, Kardec, ele, por estratégia, ele pinça um versículo, ou mais que um versículo, do Evangelho de Jesus, para nos convidar a algumas reflexões. Está subintitulado Fazer o Bem Sem Ostentação. Eu vou só reproduzir, o trecho é curto, Evangelho de Mateus, capítulo 6, 1 ao 4, dá uns 40 minutos de leitura, mas pouca coisa, para que a gente possa introduzir o assunto. Guardai-vos de fazer vossas boas ações, guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Em todo o seu Evangelho, Jesus fala de várias recompensas, né? E nós ainda condicionamos essas recompensas como recompensas materiais. E a promessa que ele nos faz, ou as várias promessas que ele nos faz, que receberemos até o cêntuplo daquilo que formos capazes de doar ao próximo, não é uma promessa material, é uma promessa para o espírito imortal que é o que nós somos. Então, Jesus começa a nos convidar a dizer assim, ele está fazendo o auxílio ao próximo, está se esmerando em auxiliar o seu irmão, satisfaça-se com o seu ato. Não precisa levar ao público, não precisa fazer em público, ou melhor dizendo, levar a público, para que a gente receba dessa maneira os aplausos do mundo. Porque Jesus, a promessa é exatamente o contrário. Ele pede que isso fique em segredo, porque o Pai conhece o que tem no coração de cada um de nós, né? Tanto que ele nos fala que a cada um será dado segundo as suas obras,
Aqui Jesus está dizendo que a esmola que é dada, aquela esmola pública, que você quer se mostrar o quanto você é bom, que a gente tem essa necessidade de se mostrar o quanto é bom, é aquela que constrange o irmão, é aquela que deixa ele numa situação difícil, porque ele está necessitado, ele precisa, às vezes, daquele dinheiro do almoço, ou daquela roupa que ele não tem com que se vestir, ou até, nós vamos ampliar até, esmola para caridade, ele está precisando de um abraço sem que ninguém o julgue ou o condene pelo ato que ele fez. Nós podemos e devemos fazer isso sem levar isso a público, porque assim o Pai vai nos recompensar. Só que a gente fica imaginando assim, ó, então eu fiz aquilo lá, às vezes falando com a gente mesmo, né? Negociando com Deus. Então, Pai, eu ajudei tantas pessoas hoje, sabe aquele lá que eu estava querendo, aquele carro novo? Como é que vai ser? Ou já bate na dívida, pelo menos. Né? Ou tira da dívida, exatamente. Acesso passivo aí abate ele. Mas é sério, a gente faz essas perguntas com Deus, nos colocando na situação de bons, achando que somos bons o suficiente, e caímos no erro de espíritos que somos nós ainda, orgulhosos e vaidosos, que precisam mostrar o quanto supostamente somos bons. E é tão constrangedor para alguém que está necessitado precisar ser exaltado em público, né? Precisar ficar naquela situação, sendo mostrado que ele recebeu, que ele doou. Fazer o bem sem ostentação, Kardec vai dizer mais à frente, é uma caridade, além de caridade material, é uma caridade moral, porque você dá o pão que a pessoa precisa, mas você também não humilha, você não diminui a pessoa, você dá sem esperar nada em troca. E o nada em troca é daquela pessoa e também do Criador. Então, nesse capítulo onde a gente vai, né, Alexandre, vai conversar muito aí, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fica a recomendação de Jesus. A recompensa que ele nos promete, ela é verdadeira, mas só é possível para coração puro, e não no plano material como a gente a entende, mas sim no plano espiritual, né? Quando aqui sairmos, voltarmos à casa do Pai. Em sequência, no segundo parágrafo, ele explica como é que faz, para que quando a gente der uma de João sem braço, dizer que não entendeu, ele vem explicar, e eu vou ler também. Descendo Jesus da montanha, acompanhava-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me, dizendo assim, ó, Jesus, se você quiser, você pode me curar. É a verdadeira fé, né? Jesus, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Eu vou fazer um ponto aqui, porque a lepra naquela época era muito complicado para as pessoas que tinham lepra na época de Jesus. Eles eram marginalizados da sociedade. Eles não podiam conviver porque, enfim, eles eram impuros e tantas essas outras coisas. E a lepra naquela época não tinha cura. Não vai muito longe ainda. Hoje ainda temos amigos morando aqui perto de nós, isolados da lepra ainda. Mas naquela época era mais constante ainda, mais intenso. E Jesus diz então, a lepra foi curada. E aí Jesus lhe fala: guarda-te de falar isso para alguém. Não saia falando para alguém que eu te curei. Mas vá mostrar-te aos sacerdotes. Como é que a gente fala? Era comum à época, quando as pessoas se curavam da lepra, irem até os sacerdotes, era um ritual. Então ele ia, Jesus pede que ele não fale da cura, mas que fosse até os sacerdotes do templo e fizesse as ofertas prescritas por Moisés, que era a oferenda de animais, para que isso lhe sirva de testemunho. Quer dizer assim, aquele pobre homem, excluído da sociedade, Jesus não queria que ele dissesse assim, ó, foi Jesus que me curou. Vai até o templo, se apresenta curado e faça a oferenda, porque não esqueçamos que Jesus, além de tudo é bom, né? Jesus, além do nosso mestre, guia, modelo, quando aqui encarnado era judeu, não
não fugia das tradições, tanto que ele disse que ele não veio destruir a lei, mas fazer com que ela se cumprisse, né? Tanto que ele respeita os 30 anos para começar a falar em público, né? Então a pessoa, de fato, a narrativa depois, se quiserem ler, está em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4, ele é mais completo depois do próprio Evangelho, onde fala que os sacerdotes ficaram assim, sem entender o porquê. E ele cumpre, o leproso, ou o amigo, o leproso da época, ele cumpre fielmente o que Jesus o pediu. E para fechar a reflexão, nós estamos em que situação? Cumprindo fielmente ou ainda ostentando o bem? Tem horário, não? Não. Cronometrado, tá? Tá treinando, cara. Gente, algum comentário? Aqui nós podemos participar. O pessoal da internet está comentando. A Ana está respondendo lá, está participando. Até Paulo, tem alguma introdução que vocês querem Paulo fazer? também já participou a primeira vez, Paulo? É aberto. Nesse caso, eles tinham o nome retirado do livro da vida, né? Tinha. É o que está na sequência do Evangelho. Exatamente. Me ajuda, Paulo? Não, é como se fosse morto, né? Eles eram excluídos. Exatamente. Ele volta para o sacerdote para ser incluído no livro de novo. Exatamente. Né? Então, se ele voltasse à sociedade, a viver. E sempre reforçando, né? O Cristo nunca disse, né? Eu curei, né? A tua fé. A tua fé. Salvou. Já mostra aí também, né? A abnegação do que estava fazendo. Paulo, né? Vamos lá. O Paulo agora não erra. Então, boa noite, meu nome é Paulo. Falar sobre os infortúnios ocultos. Só para entender, esses infortúnios ocultos são as coisas que acontecem conosco, que as pessoas não percebem, também acontece com os outros e nós não percebemos. Aqueles momentos que ocorrem, que nós temos uma perda, que nós sofremos um abalo, seja ele físico, emocional, psicológico, espiritual, e que ninguém percebe, que também nós não percebemos nos outros. Mas nós temos que trabalhar em cima disso. E aqui tem uma história que é muito linda, ela é um pouco longa, mas é linda demais, não dá para deixar passar em branco. Diz o seguinte: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples mas asseada, acompanhada de uma moça também vestida modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, mas qual sem dúvida é conhecida, pois a porta saúda-na com respeito. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. Ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperamento de doces e consoladoras palavras, que fazem o benefício ser aceito sem causar vergonha, pois esses desafortunados não são mendicantes de profissão. O pai está no hospital, e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, esses pobres filhos não sofrerão nem o frio nem a fome, irão à escola agasalhados, e o seio da mãe não secará para os mais pequenos. Se há um doente entre eles, um cuidado material não o repugnará. Dali ela vai ao hospital, para levar ao pai um abrandamento e tranquilizá-lo sobre o destino de sua família. Na esquina da rua espera um veículo, verdadeiro armazém de tudo o que ela leva aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta nem a sua crença nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada sua visitação, ela diz: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que ela não revela nada, mas é um anjo de consolação. E ao entardecer eleva-se ao Criador um concerto de bênçãos, que a favor dela, católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que essa roupa tão simples? É que ela não quer insultar a miséria com o seu luxo, porque ela se faz acompanhar de sua filha, é para ensinar-lhe como deve praticar a beneficência.
Sua filha também quer fazer a caridade. Mas a mãe lhe disse: que podes dar, minha filha, visto que nada tem a ti mesmo? Se eu te entrego alguma coisa para passá-la a outro, que mérito terás? Na verdade, seria eu quem faria a caridade, e tu quem levaria o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudas a curá-los, pois dar zelo é dar alguma coisa. Isso não te parece bastante? Nada é mais simples, aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas crianças. Dessa forma dará alguma coisa vinda de ti. E assim que essa mãe verdadeiramente cristã educa sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? Em seu meio, ela é uma mulher de sociedade, porque sua posição exige, mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. No entanto, algum dia, uma circunstância imprevista conduz à sua casa uma de suas protegidas, que lhe proporcionava ocasião de praticar o trabalho beneficente. Reconhecendo sua benfeitora, quer bendizê-la. Silêncio, ela disse, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. É uma linda história, né, de alguém que faz sem esperar, né, a recompensa. E tem uma mensagem de Kardec que são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venha pedir assistência. Então esses são os infortúnios ocultos. Essa senhora, ela ia ajudar quem precisava. Ela não saía perguntando, alardeando, nada. Ela fazia porque entendia que deveria ser feito. E a casa de cada um ajudar, na medida que ela entendesse. Isso nós temos assim de bom no brasileiro, que se comove com as tragédias. Mas quando surgem as tragédias, que nem nós tivemos agora recentemente Brumadinho, que chegaram a pedir para não mais demandar, né, nenhum tipo de contribuição, nada, que eles já tinham o suficiente. Mas e os corpos que ainda não foram localizados? Como estão as famílias dessas pessoas? Que infortúnio que estão sofrendo de forma oculta. Então, no momento da tragédia, nós nos envolvemos. Todos nós estamos aqui para sermos felizes, inclusive esses nossos irmãos. Então, nós temos que ter essa preocupação e nos envolvermos diante desses nossos irmãos, desses infortúnios ocultos. Temos que perceber. Sabemos que o nosso dia a dia é agitado pela nossa correria, mas também tem uma fragilidade nossa, falta-nos isso ainda. Nós temos que trabalhar em cima disso. Chico é um exemplo de mudança. Para quem vai procurar estudar, entender um pouco o Chico, desde a sua juventude, né, até seu desencarne, o Chico mudou bastante. Tem um dos filmes do Chico, até para ajudar um pouco no entendimento, onde tem a participação de Tony Ramos e a Luciane Torrone, que faz o papel de um casal, e o Tony Ramos era o diretor do programa Pinga Fogo, que o Chico foi. E que o Chico sai no final do programa e entrega uma carta. Né? A carta era uma psicografia dos filhos deles, que eles sofriam muito. Esse é o entendimento do sofrimento, né? Desse infortúnio oculto. Chico percebeu, Chico sabia, e se dedicou para aquilo. E aquela carta foi usada, inclusive, né, para inocentar o amigo que estava sendo acusado lá. Interessante para quem não assistiu, é o filme de Chico Xavier, que busque lá entender como nós temos que ter essa percepção. Né? A Sombra do Abacateiro, onde o Chico fez diversas obras, ajudava realmente na alimentação. E o ombro que o Chico emprestava, o ouvido que o Chico emprestava, as palavras que o Chico emprestava. Material não é o material. Ele oferecia o material, mas oferecia também o amor. E é isso que nós temos que trabalhar. Preparando esse material, me veio muito da parábola do bom samaritano. Não vou entrar aqui na palavra, mas para quem conhece, é um belo exemplo. Onde passam dois, não. Terceiro samaritano. Viu fisicamente, mas ele se preocupou moralmente.
Ele dedicou um amor, um tempo para aquele que estava precisando. Uma passagem também que está no Evangelho de João, que é uma das aparições do Cristo, né, após o seu sofrimento no madeiro, que ele está sentado com os apóstolos e ele pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Que aqueles, né? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse para ele assim: cuide dos meus cordeiros. Passado um tempinho, Jesus pergunta de novo: Simão, filho de João, você realmente me ama? Segunda vez perguntando. Pedro já assim, né, respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Jesus responde para ele. E pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro já estava ali, né, falando: mas o que está acontecendo, né? E responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus responde para ele: cuide das minhas ovelhas. Perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro amava. Pouco tempo atrás, Pedro havia negado 3 vezes o Cristo. E Jesus pede para ele cuidar das ovelhas. Jesus entendeu o que estava se passando dentro de Pedro. Esse infortúnio oculto que aquilo estava lá dentro. E sem colocar Pedro numa forma, constranger Pedro, Pedro entende, justamente, tu sabes as coisas, todas as coisas. E também uma notícia assim para todos nós. A caridade material é extremamente importante. Devemos continuar fazendo? Sim, devemos continuar fazendo. Mas essa chamada, e a gente passa a ler o Evangelho, cada vez que a gente lê, revisita o Evangelho, ele nos puxa para alguma coisinha, né? A notícia que eu tenho é assim: a caridade material vai acabar. Tem seus dias contados. Demorar um pouco? Vai demorar. Mas depende somente de nós. Mas por que você diz isso, Paulo? Se formos voltar 2000 anos atrás, a lei mosaica dizia que uma parte da produção do agricultor deveria ser deixada para os pobres. No mercado, se algo caísse no chão, não poderia ser mais vendido, aquilo pertenceria aos pobres. Então, há 2000 anos atrás, tinha uma lei, vamos dizer assim, que fazia com que a caridade fosse feita. Obrigava a caridade. Hoje nós não temos essa lei. Nós temos esse entendimento e essa busca pela caridade, pela prática da caridade. Então, no futuro, essa prática no material não, porque todo mundo terá os benefícios. Nós, se formos conversar com os nossos avós, até mesmo com os nossos pais, vão contar que o dia de hoje estão melhores. Talvez essas atribulações, essas corridas que nós presenciamos uma situação, mas o conforto que nós temos, o acesso que nós temos, muito maior do que antigamente. Temos principalmente da saúde e da evolução da medicina. Então cabe a nós entendermos isso, que essa caridade, esse entendimento na necessidade que está oculta em cada um de nossos irmãos, cabe a nós mesmos. E nós temos que procurar isso. Não é material. É o ombro, é o ouvido, é uma palavra amiga. É isso que nós podemos levar para esses necessitados. Alguma consideração? Tranquilo. Paulo? Eu queria lembrar dos infortúnios ocultos, né? Muitas vezes os dramas pessoais que as pessoas vivem, né? E eu sempre comento no nosso curso da Joana de Anjos que ela ressalta muito isso, né? A gente costuma geralmente projetar no outro as nossas dificuldades e a gente esquece muitas vezes que o irmão de caminhada, ele está vivendo o seu drama, ele está vivendo a sua dificuldade. E muitas vezes a gente, ao invés de amparar e dar a mão, a gente prega mais a pessoa no chão ainda, né? Então, Deus sabe das nossas dificuldades, né? Às vezes aquela pessoa difícil, do nosso convívio, está passando por um problema pessoal, está com câncer,
sei lá, foi traído, foi passado para trás, perdeu o emprego, perdeu um filho. Um problema. Né? Um problema, um infortúnio que é próprio da pessoa e que muitas vezes ela não dá conta da sua demanda. Né? Muitas vezes esses comportamentos, eles acabam repercutindo na nossa convivência diária e impensadamente a gente costuma julgar, né? Aquele irmão que está passando muitas vezes por um problema que a gente não daria conta, né? E às vezes ele está levando muito bem. Eu costumo muitas vezes falar que às vezes a pessoa vê um palestrante espírita e fala, mas essa pessoa é espírita e ela é difícil, né? Olha como ela é difícil, nossa, além de espírita é maçom e ainda é desse jeito. Tá tudo bem, né? Porque se ela não fosse espírita, não tivesse tudo isso, seria pior. Então tá tudo bem, ela está fazendo a parte dela conforme ela dá conta. Né? Da mesma maneira que a gente tem os nossos infortúnios ocultos, e muitas vezes a gente não quer abrir isso para os outros porque é muito de foro íntimo, de ordem pessoal. Né? E querendo ou não, a gente tem o nosso mau humor, a gente tem as nossas dificuldades, né? Ou a gente está sempre alegre, feliz, a gente ainda tem as nossas limitações. Né? Então, essa reflexão ela é importante para a gente fazer também, tá? De pensar nessa questão moral, né? Na questão moral que é extremamente salutar a gente pensar, repensar e refletir sobre esse assunto, né? É um cuidado, né? Terminou? Pode falar. Não, o cuidado que a gente tem que ter também, né? Quando um irmão, uma irmã se aproximar para uma conversa, né? Ouvir, porque às vezes nós temos a tendência de começar a contar os nossos problemas, né? Mas aquele é um momento para que ele, né, se abra, né? Que é uma oportunidade. Está fazendo isso, nós temos que agradecer pela essa oportunidade que ele está nos dando, porque realmente é uma bênção quando alguém vem trazer os seus problemas para compartilhar com a gente. O movimento espírita está cheio de orador, mas não tem nenhum escutador. Né? Escutador. O Richard falava, né? Precisava ter curso de escutador, né? De orador não precisava ter curso, sobra, né? O Rubem Alves fala isso, né? Muita gente quer fazer curso de oratória, mas ninguém quer fazer curso de escutatória. Mas só aproveitando o gancho do Paulo, dos dois, né, que vocês fizeram um comentário, que saiu, inclusive, acho que num estudo dessa semana, comentário a respeito disso, e nós estávamos comentando, o Paulo olhou para mim a respeito do filho, que nós comentamos que alguns amigos próximos do movimento perderam filhos na gravidez e foram 3 em sequência. Nós falamos, nossa, e para nossa felicidade, assim, para a gente ficar um pouco mais tranquilo, eles aparentemente estão levando muito bem, coisa que a gente imagina que deva ser uma situação extremamente complicada. Mas, aproveitando esse gancho, foi um comentário há muito tempo atrás, a gente fez e apareceu isso no estudo com a Alice, a gente comentou isso, da história das pessoas ouvirem, e a gente esquece das pessoas do movimento espírita. A gente acaba olhando para nós todos que estamos envolvidos como se nós não tivéssemos problema e não precisássemos de ninguém. E aí é lógico que a gente tem por obrigação, ou a gente se colocou à disposição quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, de estar ouvindo. Mas eu acho que dentro do movimento todo, dentro disso tudo, as pessoas estão esquecendo de que todos têm problema, né? Então não adianta eu olhar para a Alice, porque ela estuda na quarta-feira, que ela não tem problema, né? Provavelmente ela deva ter um monte mais do que às vezes quem vem procurar para fazer atendimento fraterno. E isso a gente acaba esquecendo até entre a gente. Que é uma dica, eu não me lembro agora quem que fala isso, eu não sei se é o Divaldo, de que a preocupação com o atendimento fraterno dos trabalhadores, dos envolvidos, deveria ser uma preocupação diária e constante dentro das casas, né? E a gente não tem. Vamos lá? Próximo sou eu? Um dos dois Paulos. Sou eu, o óbvio da vida agora. Óbvio da vida. Bom, O óbvio da vida. Acabou a bateria? Não precisa. Então, boa noite a todos. O próximo item desse capítulo chama-se o óbolo da viúva, né? E nessa passagem interessante aqui, que é narrado um trecho do livro do Evangelho de Marcos, onde Jesus narra que, estando eles ali, uma espécie de pátio, né, ou algo do tipo, existia um gasofilácio. E o gasofilácio é um poço, um tanque ou algo do tipo, onde as pessoas jogam as moedas e fazem oferendas, enfim. E passavam por ali várias pessoas, jogavam suas moedas, né? Eu vou adaptar para vocês entenderem, o pessoal jogava moedinha de R$1,
$1, R$10, R$50, né? E aí passou uma viúva e jogou 2 moedinhas, né? E segundo o evangelho aqui, essas moedinhas, em algumas traduções fala que essas moedas não somavam 10 centavos. Na tradução do Herculano Pires ele fala que elas não somavam R$1. Enfim, só para a gente ter uma ideia de como essas 2 moedas, elas não tinham muito valor, né? E nesse instante, então, Jesus chama os seus discípulos e diz: em verdade vos digo que essa mulher deu muito mais do que qualquer outro que colocou uma quantia maior lá, porque ela deu do que ela tinha necessidade, né? Enquanto os outros deram apenas do seu supérfluo. Então veja, aí Kardec vai fazer os comentários no seguinte: ele começa falando a respeito da necessidade das pessoas quererem ter posses, dinheiro ou algo do tipo para poder fazer a caridade, né? E aí, nesse ponto, o Kardec chama atenção para o seguinte: ele não fala exatamente nesse trecho, mas a reflexão ela está implícita, né? Que nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós desejamos a riqueza, a fortuna, com o pretexto de que com o dinheiro, com a fortuna e tudo mais, nós podemos fazer a caridade, nós podemos ajudar. Não são poucos que eu conheço que dizem: se eu tivesse dinheiro, eu fundaria um centro, fundaria uma escola ou algo do tipo, etc. e tal, né? E o Alberto Almeida ele faz um comentário interessante nesse sentido, porque ele fala assim: o problema é o troco, né? Porque a pessoa talvez até faça isso, mas ela não vai usar necessariamente a sua riqueza para fazer isso, tá? E aí vem a reflexão a respeito disso, né, que Kardec comenta, que muitas vezes nós queremos essa riqueza por um meio fácil, rápido, né? Vocês devem conhecer alguém, eu conheço pessoas próximas a mim, da minha família, que constantemente jogam na loteria, na loto, na Mega Sena, sei lá, tem todo esse tipo de coisa para tentar ficar rico e ter dinheiro de uma forma mais rápida. E eu vou lá e faço prece para a pessoa não ganhar. Porque se ganhar... Tá gravando. Né? Se ganhar... Fica a boca para pode deixar. O que acontece? A riqueza é uma provação muito difícil. Tá? Será que a gente está preparado para ter muito dinheiro nas mãos? Será que a gente tem um discernimento moral, intelectual para gerir esse dinheiro? Muitas pessoas que eu vi saírem de uma miséria extrema para uma riqueza extremada, voltaram para a pobreza extremada. Por quê? Porque não sabe usufruir da riqueza. E a riqueza, ela estimula o nosso orgulho, a nossa vaidade. E muitas vezes ela pode ser um complicante. E aí nós vamos gerar karmas que não precisaríamos para essa vida. Tá? Então, isso não quer dizer que o dinheiro não seja importante. Ele é importante. O Emmanuel diz, né? O dinheiro é o suor convertido em cifrão, mas deve ser usado adequadamente. O problema não é o dinheiro em si, né? Porque o dinheiro compra o remédio, né? Compra o alimento, assim como compra o revólver, né? A guerra, a droga, etc. O importante é o que a gente vai fazer com essa riqueza. E como somos ainda muito apegados à matéria, dentro do nosso egoísmo e orgulho e vaidade, a gente não costuma dar uma destinação muito correta para o dinheiro, né, em prol da caridade. Tá? E aí Kardec continua dizendo assim: bom, aí está a grande questão. Muitas vezes aqueles que têm muito dinheiro, eles dão daquilo que sobra, daquilo que eles não têm mais necessidade. Enquanto outros, que não têm muitas vezes o que comer, não têm nem o necessário, eles dão daquilo que vai lhes fazer falta. E aí tem uma reflexão interessante, o Kardec comenta. Isso na balança de Deus pesa muito mais, né? Você tirar muitas vezes o seu alimento, o seu necessário, para ajudar alguém que você sabe que tem necessidade. Então veja como o caráter da expiação ele é interessante. A gente passando por dificuldades, né, por sofrimentos, sejam eles morais ou materiais, a gente entende o valor daquilo. Então, quando chega alguém com a mesma necessidade, com a mesma dificuldade, gerou em nós a compaixão. E a gente ajuda. Não obstante, vocês podem observar, pelo menos em vários lugares onde eu fiz campanha do quilo, de arrecadação de alimentos, quem é que dá mais? São justamente os lugares onde as pessoas são mais humildes, são mais pobres, são mais necessitadas. Muitas vezes aqueles que são ricos, abastados, não é que eles têm o coração ruim,
Mas eles não estão muito preocupados com isso porque eles acham que não tem isso, noção, né? isso não faz parte do dia a dia deles. Então, eles não estão envolvidos emocionalmente nesse contexto, né? Então, Kardec chama atenção para isso, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: ora, será que é necessário termos dinheiro para fazer a caridade? Né? Será que nós não podemos doar um pouco do nosso tempo, né? Do nosso amparo ao nosso semelhante, para ajudar aqueles que muitas vezes estão em dificuldades, em tormentos, né? E aqui eu queria ressaltar dois contextos, né? Primeiro, o da caridade material, que o outro Paulo aqui falou, tá? Que é o seguinte: o Paulo citou aqui o livro A Sombra do Abacateiro, onde o Chico ia diversas vezes, né, à sombra do abacateiro, atender as pessoas e dar ali muitas vezes dinheiro, comida, e atendendo as pessoas. E certa vez o Chico estava lá dando dinheiro mesmo para as pessoas. Se eu soubesse, teria ido lá, né? E aí uma pessoa olhou e disse: mas Chico, você não pode fazer isso. Como é que você está dando dinheiro para esse povo, né? Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, né? Você não sei o que. E começou a criticar ali o gesto do Chico, né? E o Chico falou assim: meu irmão, como é que eu vou dar o peixe para a pessoa, ensinar ela a pescar, né? A pessoa não tem nem força para segurar a vara, porque ela não come, ela não se alimenta, né? E aí o Chico emenda: olha, eu sei que isso aqui não vai resolver o problema dela. Eu sei que o problema deles é kármico. Eu não estou dando esse dinheiro para resolver o problema deles. Não é isso, tá? E aí o Chico, na sua sabedoria, diz: eu aprendi que quando a casa ao lado está pegando fogo, a gente chama o bombeiro. Mas enquanto o bombeiro não vem, a gente vai jogando os baldinhos d'água. Não é assim? Então ele fala: esse dinheiro que eu estou dando não é para resolver o problema dele. Esse dinheiro aqui é para o nosso irmão entender que alguém pensou nele, que alguém se importa com ele, para que ele não se mate, para que ele não se desespere e para que ele saiba que ele vai ter o mínimo necessário e onde ele buscar. Então, aí emenda o Chico: essa é a caridade do espírita, que sabe que não vai resolver o problema do mundo, que não vai resolver o problema da fome, da necessidade material, mas que vai tornar esse mundo um pouco menos sofrido, né? Irmã Dulce e Madre Teresa falavam constantemente isso, né? Eu sei que o que eu faço é uma gota d'água no oceano, mas sem essa gota d'água, o oceano seria um pouquinho menor. Então esse é o aspecto da caridade material do espírito. A gente não faz, né, ou não deveria fazer pelo menos, com a direita, né, e depois mostrar com a esquerda, com as duas, porque aí tem uma parcela de vaidade. Veja como eu sou bom, né? E sem falar que nós humilhamos o nosso irmão. A gente faz simplesmente porque sabe que o nosso irmão tem dificuldade e que isso, de alguma forma, vai ampará-lo. No outro aspecto, que Kardec comenta, da caridade moral, ele diz isso: ora, mas será que a gente precisa realmente de dinheiro para ajudar as pessoas? Não podemos, por acaso, doar o nosso tempo, que a gente comentou há pouco, os nossos ouvidos, ouvir o irmão, né? Muitas vezes se compadecer. Quantas vezes, né, Chico passou por isso? As mães iam lá desesperadas: Chico, perdi o meu filho, algo do tipo, você pode me ajudar? Ele falou assim: olha, infelizmente não posso fazer nada, mas a gente vai chorar junto. E abraçava e os dois choravam juntos, né? Se compadecendo, mostrando compaixão pela pessoa, e muitas vezes isso acalma, né, o espírito. Então, nesse contexto da caridade moral, nós podemos fazer uma prece, uma vibração, podemos ouvir as pessoas, podemos levar um lenitivo, dar um livro, enfim, né? Há muita coisa que a gente pode fazer nesse sentido. Por exemplo, vou citar, já para finalizar a minha fala, no livro Jesus no Lar, no capítulo 20, intitulado A Caridade Desconhecida, Pedro e os demais apóstolos perguntavam a Jesus: mas mestre, para fazer a beneficência, para fazer a caridade, né, para auxiliar as pessoas nas necessidades materiais, né, será que nós precisaríamos ser ricos? Porque nós não temos dinheiro, e só os mais abastados certamente conseguem ajudar os mais pobres e os necessitados. Então eles não tinham ainda uma dimensão do aspecto da caridade moral. E aí Jesus conta uma história. Havia um homem, né, que foi destinado pela providência divina, né, a cumprir uma determinada função. E ele ficava muito preocupado porque ele queria muito ajudar os pobres, os necessitados no aspecto material, mas ele não conseguia, porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar dos seus filhos, tinha deveres, afazeres,
Mas ele começou a usar um instrumento. Toda vez que chegavam nele falando mal de alguém, ele fazia aquilo que o Emmanuel recomenda, né? Que nós devemos ser a fonte terminal do mal. Chegou em nós, para ali. Então ele não levava isso adiante, ao contrário. O que ele fazia? Ressaltava as qualidades do indivíduo. Falava, olha, mas talvez se você olhasse direito, né? Toda vez que alguém passava alguma necessidade, ele tentava fazer uma prece, uma oração. Quando ele se percebia falando mal de alguém, ele silenciava e evitava a maledicência. Muitas vezes se pegou fazendo preces, auxiliando moralmente os indivíduos, porque ele não tinha posses, não tinha condições. E ele achava que por conta disso, vejam que isso parece ser uma coisa meio constante naquela época, né? Ele achava que ele não iria para o céu, porque ele não conseguia ajudar materialmente as pessoas. Então ele desencarna, e para surpresa dele, ele é recebido com uma auréola na cabeça, como se ele tivesse sido abençoado para um lugar melhor. E ele se espanta. E então, aquele anjo ou aquele espírito que se aproxima dele diz, você fez o principal. Você conseguiu, né, com que o mal não se propagasse na Terra de forma eficiente, praticando a caridade moral. E aí, essa é a lição que Jesus passa para aqueles discípulos. Olha, não precisa dinheiro, não precisa posses, não precisa grandes coisas. Nós podemos fazer e ajudar minimamente as pessoas numa prece, numa vibração, né? Muitas vezes minimizando as dificuldades do outro, elogiando, muitas vezes mostrando que a pessoa tem possibilidades de crescimento. A Joana diz isso, né? Nós somos muito cruéis com os nossos irmãos que ainda estagiam em níveis inferiores, né? E as pessoas, diz ela, muitas vezes têm mais necessidade da nossa compreensão do que da nossa crítica, né? Basta a gente lembrar do que a gente gostaria que fosse feito conosco, né? Então, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, essa reflexão do óbolo da viúva que passa por essas instâncias de caridade material, de caridade moral, né? E a gente pensar que muitas vezes aquele pouco que nós podemos fazer, que muitas vezes exige sacrifício de nossa parte, às vezes vai pesar mais na balança. Só para finalizar, muitas pessoas dizem assim, mas eu já ajudo o centro, eu dou roupa, eu dou isso, eu dou aquilo, etc e tal. Ok, qualquer um que tenha pode fazer isso. O difícil é você se dar nessas coisas. Porque dá roupa para o centro, dá dinheiro para o centro, dá roupa para o asilo, para o leprosário e tal. Isso aí qualquer um pode fazer, quem tem. Eu quero ver você ir lá, segurar na mão dele, olhar no olho dele, sentir a dificuldade dele. Aí sim, aí nós estamos passando para outro instante, que é o da doação de si mesmo, do seu tempo, do seu ouvido, do seu coração, para que aquele irmão saiba que tem alguém que pensa nele, verdadeiramente, né? E não ficar tirando fotinhas para postar no Facebook, Instagram, mostrando, olha como eu sou bom, né? Porque aí é o princípio desse capítulo que nós estamos estudando, né? Não fazer com uma mão e mostrar com a outra, porque é vaidade. Aí não é o coração que fala, aí é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, tá? Obrigado, Alexandre. É isso. Só para aproveitar essa deixa, Paulo, que a gente escuta muito, que é um comentário que a gente faz constantemente, né? O Rodrigo sabe disso, e a gente ouve, né? Não é só, estou falando do Rodrigo, porque a gente fala muito disso junto e acaba... É a história do que a gente escuta constantemente de amigos, né? Mas a hora que eu me aposentar, você vai ver. Aí eu vou ajudar, aí eu vou lá. Eu vou ajudar... Meu amigo, quando você estiver aposentado, você não vai, você vai precisar ser ajudado, normalmente, né? Normalmente está precisando de ajuda, né? Então... E, na verdade, é exatamente isso que o Paulo comentou, quer dizer, qual é a dificuldade para quem quer ajudar, e a gente escuta isso constantemente, mas eu não tenho condição, não dá. Pô, não tem 5 minutinhos para passar no asilo? E não é no asilo levar nada para eles comerem, não. Passa dificuldade, mas come. O problema é exatamente esse. Será que não tem um sábado, um domingo, em vez de passar no boteco, em vez de jogar bola, em vez de ficar sentado, perder 10 minutinhos, 5 minutos, para sentar e escutar um velhinho? Não é possível que não tenha. Ou a casa da criança, não consigo conviver com idoso, eu prefiro, vai na casa da criança, vai na casa abrigo, vai... enfim, tem 500 oportunidades de trabalho efetivo. E é isso que você fala da doação. E é lógico que é importante, gente. A gente fala sempre que senão daqui a pouco nós precisamos devolver tudo o chocolate, todas as coisas que nós ganhamos. Claro que nós precisamos da caridade material.
O que o Paulo finalizou, e é extremamente importante, é exatamente isso. Quer dizer, eu dei o chocolate, o que foi junto com esse chocolate? Foi só o chocolate? Foi só os R$4? Ou os R$100 que eu dei? Essa é a grande diferença. Essa é a grande importância. Esse é o comentário final. Quer dizer, o dar o chocolate para a criança que vai receber é extremamente importante. Se a gente não tiver alguém que doe o chocolate, nós não conseguimos atender. Mas junto com esse chocolate, o que você deu? Você deu os R$4? Ou você deu olhando, pensando que vai chegar na criança, ou no idoso, ou em quem está precisando, e que isso vai fazer aquele momento dele um pouquinho melhor? Como a gente já escutou outros anos, né, críticas. Nossa, mas vocês estão dando chocolate na Páscoa, isso é comercial. Isso, meu filho, vai mostrar para a criança lá na Cidade Nova que não come, e que está o dia inteiro na televisão passando que é ovo de Páscoa, é ovo de Páscoa, é ovo de Páscoa, é ovo de Páscoa, e você dá um chocolate, você vê a criança chorando, ou a mãe às vezes chorando, porque ganhou o chocolate, aí nós vamos conseguir discutir se é comercial ou não. Para nós, talvez, que tem um pouquinho mais de noção ou condições, claro que ficou comercial. Eu não dou ovo de Páscoa para meus filhos há muito tempo. Primeiro que não merece, mas eu economizo. Mas isso vai em conta do que a gente falou, né? Sim. O objetivo não é comércio ou algo do tipo. Sim. É para mostrar que alguém pensa, né? Alguém se importa com elas, né? Para minimizar a dor delas. Né? Sim, eles estão sentindo, eles estão ganhando um carinho, não estão ganhando só chocolate. E é por isso que é a pergunta, quer dizer, você está dando chocolate, está dando só o chocolate? Para nós é importante, o chocolate vai chegar de qualquer forma. Mas e para você? Qual foi a intenção de dar o chocolate? Você teve a noção? Essa é a grande discussão que a gente tem, e o Rodrigo acompanhou muito, quando a gente fazia as visitas no asilo com a mocidade. Não adianta levar para o asilo o salgadinho. Claro que eles comem até se empanturrar. Mas o que eles precisam, e o que a gente precisava e precisa, é ir lá entender a necessidade. É ir lá entender o quanto eles estão sozinhos, o quanto é difícil, o quanto é uma outra realidade completamente diferente do que a maioria vive no dia a dia. Esse é o trabalho da visita do asilo. Não é para ir lá tomar o bolo, comer o bolo, ou levar o bolo para eles e ir embora. Então aí só encaixa nessa história do final do Paulo, que é nesse sentido. A gente sempre discutiu isso, quer dizer, deu o chocolate, o que veio com o chocolate? Veio o carinho, veio a preocupação com quem vai chegar, quem vai estar recebendo. É essa a intenção que a gente faz todas as campanhas. Então, claro... Não, claro, e é o que eu sempre falo, é óbvio que a gente precisa das doações, da roupa. Nós pegamos a roupa aqui para pôr no varal solidário. Se ninguém doar, nós não temos varal solidário. E assim por diante, quer dizer. Mas, e a gente discutiu isso, cadê a Dani estava aí, e a Alice, nós estávamos separando, arrumando as roupas que chegaram essa semana. Quem doa, algumas pessoas que doam, e graças a Deus tem melhorado, não vem mais lixo, nem doação, não é descarte, né? As não pessoas, é supérfluo, né? Não é lixo, né? Porque a gente chegou, eu contei para elas do SEAC uma vez, nós fomos buscar, na verdade a pessoa não quis pagar o frete para jogar no lixo, então nós fomos buscar para jogar no lixo. Uma geladeira, uma cama, um armário, então a pessoa não pagou um frete, nós saímos do centro para ir buscar para jogar no lixo. Então não pagou o frete, era só para jogar fora. E a roupa tem melhorado muito nesse sentido. E tem algumas pessoas que dão, ou a boa parte, com a intenção, ou achando e querendo que essa roupa chegue no necessitado. Então muitos, eu usei o exemplo da minha mãe, por exemplo, não gostava de saber que a gente ia usar essa roupa para o bazar. Porque não é para comprar, não é para vender, mas é R$1, não interessa, eu estou dando porque eu quero que chegue naquela lá que não tem. Então é nesse sentido que eu acho que encaixa com esse que o Paulo comentou no final. Você ia falar, Paulo? Não, é interessante, né? Tipo, uma coisa puxa a outra. Você estava comentando, né, da importância do tempo, né, disponibilizar o tempo, né, se doar um pouco, né, a mais, né, e não deixar para depois. E naquele diálogo de Jesus com Pedro, né, ele tem uma continuidade. Ele diz o seguinte, Jesus: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então, é um pouco que você falou, vamos esperar quando? Exatamente. Vamos esperar quando? Só para finalizar, então, o meu é convidar os pobres e os estrupiados. O nome é estranho, né? É nós mesmo. É nós. Só estamos aqui. E aí eu só vou ler o item 7, quem quiser que está com o Evangelho na mão acompanhar, e a gente, é curtinho, né, o trecho.
E só antes, só para lembrar, todo mundo para variar, né? Aproveita para falar do Chico, então. E essa história eu até marquei o nome que eu não ia lembrar de novo, né? De quando o Chico aparece a primeira vez, né? Isabel de Aragão fala que ele vai trabalhar no mandato de amor, né? Contada essa história. Ele fala: olha, você vai ter que trabalhar com os pobres, com os necessitados. Que jeito? Mais necessitado que eu não tem ninguém, não. Não tenho o que comer, como é que eu vou ajudar os outros? Não, você vai trabalhar com os necessitados. É esse o trabalho. E passa um determinado tempo, aparece um novo espírito explicando quem era que tinha aparecido, porque ele não sabia a história de Isabel, e conta para ele e tudo mais, e ele começa. E a primeira vez, isso com 17, né? E ele vai levar 8 pães embaixo da ponte, né? Pedro Leopoldo. E é lógico que os 8 pães não iam dar, e ele divide, e aí ele só fez esse trabalho de 1927 até 58 só, levando pão para quem estava precisando, e nunca teve dinheiro, né? Então, só para ilustrar, para aproveitar a deixa do Chico, né? Então, disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, essa parte é boa, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não teres eles meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, só para na verdade, ele vai só complementar tudo que nós conversamos até agora, no sentido de que é a história lá do primeiro, que é o título do capítulo, né? Que a sua mão direita faz que a sua esquerda não saiba, que é em relação a justamente isso, né? Por que ele usa esse exemplo, né? E a mesma coisa lá do capítulo que a gente fala do amar vossos inimigos, né? Que se eu for levar a pé da letra, então eu tenho que amar o meu inimigo do mesmo jeito que eu amo o meu irmão. Claro, e depois ele explica isso muito bem. E isso é a mesma situação. Ele não está dizendo aqui que nós temos que abrir a porta necessariamente para fazer um churrasco e convidar os mendigos que estão passando na rua. Na verdade, a ideia é para que a gente entenda de que isso seja feito com tanta boa vontade, de que isso normalmente a sociedade, isso nós estamos falando de Jesus, nós estamos só 2019, mudou bastante. Normalmente ninguém convida ninguém esperando que convide de volta, né? Ninguém convida para um churrasco esperando que você convide para 2 depois, né? Que você convide para fazer determinada coisa, desde que depois lá na frente eu também receba esse tipo de recompensa. Então é nesse sentido que ele está dizendo, né? Convida para participar da sua ceia, da sua vida, a pessoa que está necessitada e de que provavelmente não vai ter como retribuir isso, a não ser no sentido de qualquer troca de carinho. Aí sim nós vamos conseguir entender o que é caridade, né? Isso seria caridade, quer dizer, eu convidar quem pode fazer a mesma coisa, ou tem condições, vai acabar simplesmente fazendo uma troca, na verdade, e não uma caridade efetiva, né? Esse contexto aí, Alexandre, pode ser levado também para um aspecto mais psicológico, né? A gente convidar as pessoas para participar da grande festa do Espírito, né? Desse momento de luz que a gente vive e também desse momento onde o Consolador vem, esclarece a nossa mente, consola nosso coração, e a gente vai ficar numa postura muitas vezes egoísta de colocar ali a candeia sobre o alqueire, né? Então a gente deve estender também essa festa, né? Esse júbilo para aquelas pessoas que muitas vezes não têm conhecimento a respeito disso, né? Não é impor a nossa religião, o nosso ponto de vista, mas muitas vezes mostrar o aspecto consolador da doutrina para as pessoas, né? E pegando o exemplo que o Paulo mostrou aqui, né? Não apenas por palavras, por oratória, por palestras bonitas, poesias recitadas ou algo do tipo, né? Mas fazendo aquilo que a mãe fez com a filha, né? Pelo exemplo, né? A palavra edifica, mas o exemplo arrasta, né? Então conheço muitas pessoas que se tornaram espírita, que vieram participar dessa festa da doutrina consoladora, porque viram em muitos irmãos o exemplo sincero de devotamento, de caridade e realmente de transformação moral. Fala, bom, isso aqui é honesto, isso aqui é sincero, isso aqui é verdadeiro. Então,
isso aqui acaba tocando o coração das pessoas. E é óbvio que nós temos muitas dificuldades ainda, né? Eu não consigo fazer a caridade como muitos irmãos fazem. Eu não consigo fazer metade das coisas que o Alexandre faz, né? Porque eu tenho as minhas dificuldades. As erradas, né? Não, as certas, né? Então, muitas vezes pensar em certas coisas que muitas vezes no meu dia a dia nem passa pela minha cabeça, né? Então, muitas coisas que a gente vê os irmãos falando assim, nossa, olha que interessante, né? Tem pessoas boas no mundo, né? Tem coisa boa no mundo. E a gente muitas vezes fica preso a um pessimismo, algo que não edifica, né? Então, essa proposta da doutrina, essa reflexão que a gente está fazendo, né, deve fazer com que a gente se mexa no contexto material, quando possível, e quando não possível, principalmente no contexto moral. Isso aí. Rodrigo? Então, só para complementar o Paulo, né, essa mudança ela não vai ocorrer do dia para a noite, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Não adianta deitar hoje e falar amanhã, vou fazer tudo, né? Vai devagar, mas o importante é saber que é gratificante a mudança, quando você percebe a mudança, quando você percebe que você está vencendo algumas coisas, algumas tendências. Então, vamos devagarzinho, mas tem que buscar isso, tem que buscar. E que nem a leitura que o Rodrigo fez no começo, está no Evangelho de Mateus, que é o título, né? E que vossa mão esquerda não saiba o que vossa mão direita faz. Né? Não está falando assim, é uma mão esquerda qualquer, que uma mão direita está falando com a gente. Ele está falando a vossa é nossa. Para nós que estamos aqui ouvindo, para nós que estamos lendo, está falando com a gente mesmo. Essa é a chamada do Cristo. Ele nos traz para isso, para essa reflexão. É o que a gente sempre comenta no final dos estudos, que tem uma participação, a gente deixa o pessoal participar, é exatamente isso. E a gente, com a preocupação que a gente sempre teve do contato das palestras e tal, é o grande motivo da divulgação da doutrina, ou do trabalho das palestras, ou dos estudos. Quer dizer, se for simplesmente para falar, como se a gente estivesse falando, contando anedota, ou contando piada, ou contando qualquer coisa assim, sem grande importância, ficaria completamente sem sentido. Então, se cada um dos evangelhos, cada mês que a gente fez, e eu falo do evangelho, mas isso serve para todas as palestras, né? Mas principalmente no caso do evangelho, que eu acho que é essa proposta diferente e que foi, para vocês entenderem, na verdade a proposta desse formato era justamente disso, até foi uma discussão minha com o Rodrigo, que eu acho que mesmo dentro do movimento espírita, as pessoas não estão acostumadas a lidar com o Evangelho, né? A ter o hábito do Evangelho, a ler, a estudar, a ter isso como um guia de verdade, né? Na verdade, a gente acaba usando o Evangelho justamente dizendo, nossa, que palestra linda, olha a parábola do não sei o que, então, todo mundo lembra das parábolas e ninguém acaba se preocupando com o que realmente que é a preocupação dessa proposta, de que é tentar entender primeiro um pouquinho para tentar esclarecer um pouquinho o que ficou muito mais fácil com a doutrina espírita, né? Então, na verdade, ela começa a descortinar um pouco mais claramente para a gente entender. E se isso não fizer com que a gente repense, e a gente parte primeiro de mim, né? E aí de cada um que está falando e para cada um que está ouvindo, porque senão volta naquela história que você falou. Primeiro nós estamos perdendo tempo, nós estamos nos enganando os outros, e quem está assistindo, quem está participando, também perdendo uma hora que pode estar fazendo qualquer outra coisa, às vezes mais importante, né? Então, na verdade, a grande proposta, e a gente conversa isso muito, de todas as palestras, a preocupação de fazer seminário, a preocupação de fazer divulgação na rádio, divulgação na internet, e outro dia nós brincamos disso, você imaginou se Kardec tem isso daqui na mão hoje, nós éramos todos uns amadores, né? O cara tinha usado tudo isso daqui 355 vezes mais, para o bem, né? Nós já somos extremamente ainda engatinhando, mas tentando. Quer dizer, então, a proposta da rádio é o quê? Fazer chegar a palavra consoladora ao máximo de pessoas possíveis. A palestra é a mesma coisa, o seminário é a mesma coisa, o grupo de estudo é a mesma coisa. Então é essa a proposta. Não adianta, se o Evangelho não conseguir nos tocar, nós precisamos repensar, parar de novo e começar de algum ponto para que comece a fazer sentido o que a gente está tentando entender, que é a palavra do Cristo.
O problema não está no Evangelho, vai estar na gente. Se Não, a gente não estiver despertando. Sempre. Não, sempre tá, né? Se a gente não mudar... E não seriam mais as cartas de Paulo, seriam os posts de Paulo. Com certeza. E ó, ia ter curtido esse tal de Paulo, hein? Em compensação, aquele tal de Emmanuel, aquele neguinho desceu o cacete, né? Esse cara não meteu também. Gente, algum comentário? Alguém mais alguma coisa? Não os dois que aqui. Quando fica aqui, você só fala besteira. Agora na frente dos outros, tudo no chão. Alguém, Paulo, quer fazer uma oração final para encerrar? Vamos fazer? Vamos fechando nossos olhos físicos, levando nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, mas sentindo a presença do Mestre, pois através dele, dos seus emissários, dos teus ensinamentos, é que chegaremos ao nosso Pai Celestial. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pois juntos estamos aqui para conversarmos, esclarecermos, aprendermos e entendermos as oportunidades e colocar em prática os teus ensinamentos. Possamos trabalhar na tua seara, em busca de ti, Mestre. Recebemos o abraço fraterno e levarmos esses abraços a cada um dos nossos familiares, cada um dos nossos amigos, dos nossos inimigos, de todos aqueles que cruzam por nossa vida, pois a eles devemos agradecer a oportunidade que temos de estar aqui. Obrigado, Senhor, que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que assim seja. Deixa eu segurar lá. Puxa assim. Na hora que você ia fazer arte com o copo aí. Pois é, tava fácil isso aqui. Tadinho, ele apanhou. Alice. Uma condução do passe. Boa noite a todos, os irmãos. Neste momento, nós vamos prosseguir o nosso trabalho com o passe coletivo. E aí eu vou pedir a todos os nossos irmãos concentrar novamente os nossos pensamentos, ainda embalados pela prece de nosso irmão Paulo, sentindo esse abraço fraterno de nosso Mestre Jesus, sentindo em nossos corações a alegria de recebê-lo em nossos pensamentos e vamos vibrando positivamente por todos os necessitados, nossos irmãos do Rio de Janeiro, nossos irmãos em Moçambique, aos países, Senhor, que estão em guerra, aos nossos irmãos da França, pelo seu sentimento de perda de um centro histórico, em que tantas recordações trazem aos seus corações, que eles possam ter a força e a energia necessária para vencer, Senhor, esse momento, reerguendo-se, não na matéria, mas em espírito, fortalecendo as suas almas para vencer as mazelas que carregamos há tantos anos em nossa alma. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a vencermos os nossos defeitos, a avançarmos, Jesus, crendo na sua proteção bendita, que está sempre conosco. Há 2000 anos, tentando nos elevar as nossas almas,
aos páramos de nosso Pai Celestial, convidando-nos ao banquete do céu, para que nós, vibrando em amor, sigamos o seu caminho e o seu modelo e possamos chegar até o Pai. Graças os damos, Jesus, pelas bênçãos recebidas, pelos amigos espirituais aqui presentes, e encerramos os nossos trabalhos de hoje rogando prosseguirmos a nossa semana, lembrando sempre do Teu Evangelho, carregando em nossos corações as nossas lições de amor tão queridas, e que nós possamos, Senhor Jesus, com a Tua força, com a Tua energia e dos amigos espirituais, vencermos todas as dificuldades que se interpuserem em nossos caminhos, hoje, agora e todo sempre, que assim seja.